Bom, meus amigos, muitas pessoas me perguntam como que é feita a eleição de um Papa. Depois que um Papa renuncia ou morre, como é escolhido outro? A escolha de um Papa, vamos entender nesse vídeo. A escolha de um Papa, a essa reunião dá-se o nome de conclave. É feito um conclave. Esse conclave vem do latim e significa em um lugar fechado. Sabiam? Conclave significa, veio do latim, em um lugar fechado. Durante a votação, os cardeais reunidos recebem um papel. E nesse papel está uma frase. E nessa frase está escrita: Eligo in summum pontificam. Eu elejo pontifício, em tradução livre. Para ser eleito Papa, o cardeal deve ter 2/3 dos votos, mais um. Mas como que é feito? Ao ser notificado da morte do Papa, o cardeal Camerlengo, o tesoureiro do Sagrado Colégio, deve cumprir um ritual para se certificar disso. Ele chama o Papa 3 vezes pelo nome. O Camerlengo. Ele chama 3 vezes pelo nome. E se não houver uma resposta, professor, e se não há uma resposta? Só então autoriza a emissão do certificado de óbito e torna o evento público. Depois, o Camerlengo fecha os aposentos particulares de sua santidade, que é o Papa, e providencia que o selo papal e o anel do pescador, entre aspas, o símbolo do sumo pontífice, é isso, sejam quebrados. Depois que ele certificou, ele pega o anel do pescador e o selo papal e quebra. Daí ele executa os ritos funerários do chefe da igreja, os 9 dias de luto. Olha que coisa interessante. Durante esse período, o Camerlengo fica responsável pelo governo da igreja, sabiam? É ele quem dirige a eleição do novo Papa, ajudado pelos cardeais escolhidos para esse fim no colégio de cardeais. Que coisa interessante. Para ser eleito Papa, o cardeal deve ter 2/3 de votos mais um. Mas como que se elege então? Quando acontece um conclave? Quando? Após a morte de um Papa ou num caso de renúncia, só acontece isso. O colégio dos cardeais se reúnem no Vaticano para uma votação secreta e assim escolher um novo líder da Igreja Católica. Aonde eles ficam, professor? Bom, eles ficam na Capela Sistina. Os cardeais se reúnem na Capela Sistina para a votação do novo Papa. E quando sai pela chaminé da Capela Sistina a fumaça escura, você já deve ter visto isso na televisão, significa o que é essa fumaça escura? Que o Papa ainda não foi escolhido. E a fumaça clara, depois que sai, indicará que temos um novo Papa. Somente com a clara que vai indicar que temos um novo Papa. Somente. Após 15 ou 20 dias de congregação geral, onde se celebra o finado chefe da igreja, o falecimento, os cardeais iniciam o conclave, do qual um deles sairá como novo Papa. O que os cardeais fazem? Eles escrevem o nome do seu candidato numa célula, ou numa cédula. E então, o Camerlengo, auxiliado por 3 assistentes, contam os votos. Olha que coisa interessante. É necessário que... Quantos anos ter para ser um Papa, professor? Tem que ter 80 anos. 80 anos. Com essa idade, como tradição, o novo Papa assume sua porção como chefe da Igreja Católica. Então 80 anos é a idade mínima. É 80 anos. O Papa mais jovem da história da Igreja Católica foi o Papa Bento IX, ou Bento IX, Teopilactus III de Túsculo.
Nasceu em Roma entre 1012 e 1020. Foi conhecido como Papa Bento IX ou Papa Bento IX. O Papa tem uma certa autoridade? Ele tem. Vocês sabiam que o Papa tem uma certa autoridade? O Papa, como legislador, doutor e mestre supremo de toda a igreja, tem autoridade sobre questões canônicas e litúrgicas. Ele tem autoridade sobre isso, questões canônicas e litúrgicas. Ele pode também alterar, interpretar, legislar e revogar as leis canônicas estabelecidas por seus antecessores. E assim reunia no Código de Direito Canônico. Ele reúne tudo no Código de Direito Canônico. A legislação da Igreja Católica é esse código. O Código de Direito Canônico. Somente o Papa pode determinar o que deve ser acreditado pelos fiéis, mais ninguém, somente o Papa. Além de ter o poder de fazer nomeações, aquelas nomeações desejadas. Até hoje já foram 265 papas da história da igreja, desde a sua fundação. 265 papas da Igreja Católica. Apenas 4 papas renunciaram. Só 4 renunciaram. Antes de Bento XVI, só 4. Foram ao todo 600 anos de pontificado, interrompidos somente com a morte do titular ou a morte do Papa. O Papa só é eleito se receber mais de 2/3 dos votos. Vocês sabiam? Se receber 2/3 dos votos, ele é reeleito. Ele é eleito, aliás. Depois, para obter esse número, os cardeais repetem as votações até 30 vezes. Depois de cada votação, as cédulas são queimadas. Vocês sabiam? Quando o Papa é eleito, a fumaça, como eu falei, sai clara. Sai escura, que nós não escolheram. Quando um dos cardeais é escolhido e aceita a sua nomeação, o decano do colégio pergunta o nome que ele quer usar como Papa. Depois de ajudar o novo Pontífice Maximus a se paramentar, o decano do colégio vai até o balcão principal do Vaticano e declara ao mundo: Habemus Papam, temos Papa.